Fala pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um encontro do Nefi e hoje nós vamos conversar sobre um tema muito importante que é religião é essencial. Mas antes de nós conversarmos um pouquinho sobre esse tema, eu quero convidar você a seguir o Nefi nas redes sociais, se inscreva no nosso Instagram, @Nefi Estudos. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Núcleo de Estudos Fé Inteligente. Lá você assiste a todos os vídeos de todos os encontros do Nefi até o momento. E agora também, pessoal, nós estamos no Spotify. Sim, você pode ouvir os nossos encontros através do Spotify. É só você digitar Nefi e nós estamos disponibilizando também os nossos encontros por lá para que você fique ligado aqui nas novidades do Nefi e também fique por dentro do que nós estamos discutindo em nossos encontros, em nossas reuniões aqui, tá bom? Sigam a gente, deem esse apoio para nós e fiquem ligados que tem novidades vindo por aí, tá bom? Pessoal, sem mais demora, eu já quero compartilhar a minha tela com vocês, porque eu estou ansioso, na verdade, para falar sobre esse assunto que eu acho muito importante. Religião é essencial. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre por que a religião é essencial, né? E quando a gente faz essa afirmação de a religião é essencial, a gente parte de uma pergunta central. Afinal de contas, nós não estamos melhor sem religião? E essa pergunta ela é muito pertinente porque nós vemos atualmente as narrativas neoateístas. E, na verdade, se trata de uma tentativa em vão de destruir, de descredibilizar a fé, principalmente a fé cristã, né? E nós temos neoateístas famosos, né? Os neoateístas, eles têm tecido uma teia para destruir a fé cristã e alguns deles, inclusive, são bastante conhecidos aqui no Brasil, né? Então, vocês estão vendo aí na tela, para quem está assistindo a gente aí no YouTube, o Sam Harris, né? Ele que escreveu obras como A Morte da Fé, Carta a uma Nação Cristã, tem também o Richard Dawkins, esse aí do meio, né? O autor da famosa obra Deus, um Delírio. Essa obra, inclusive, ela ficou na lista dos mais vendidos do The New York Times por 51 semanas. Então, foi um livro de muita vendagem. E esse da direita é o Christopher Hitchens, né? E escreveu uma obra chamada Deus Não É Grande. Como a religião envenena tudo, né? E aqui cabe uma pergunta provocativa, que é o seguinte: seriam então os neoateístas o sal da terra? E por que essa pergunta? Porque a gente percebe nas narrativas neoateístas uma reivindicação de uma posição moral e intelectual superior, né? Os argumentos neoateístas, eles são munidos de uma retórica poderosa e, podemos dizer, até bastante persuasiva, né? Os neoateístas, eles afirmam que o cristianismo não é plausível nem desejável, né? O Dawkins, inclusive, ele ridicularizava a fé, né? Então, a gente vê muito os neoateístas trazendo, né, isso para si, né? E, mas a gente também tem culpa nessa história. Como assim a gente tem culpa nessa história toda? Esse lance de entrincheiramento na guerra cultural leva ou levou muitos religiosos a perderem esse contato com a própria herança, né? Mas que herança é essa, no caso do cristianismo? A criação das universidades é um exemplo, é uma herança disso. A, o desenvolvimento da ciência é um outro exemplo de herança deixada pelo cristianismo, ou que o cristianismo contribui ao longo da história
da humanidade. Inclusive, tem uma palestra do Lucas Gesta aqui no NEFI, A História do Cristianismo. Na primeira conferência online do NEFI, é só você ir aqui no canal do YouTube e procurar a playlist Primeira Conferência Online do NEFI. Vai estar lá o vídeo do Lucas Gesta, é o vídeo mais visto aqui do canal. E o Lucas Gesta, ele vai explicando exatamente nessa linha do tempo a contribuição cultural do cristianismo, né? Essa contribuição social, universal. Então, vale a pena depois você assistir. É um encontro de mais de 2 horas, porque tem a palestra dele e depois tem a parte de perguntas. Então, vale a pena conferir a história do cristianismo, Lucas Gesta NEFI. Só você digitar aí no YouTube que você vai encontrar. E o Lucas, ele apresenta exatamente esses pontos, né, da criação das universidades, a invenção e o desenvolvimento da ciência, entre outros pontos aí, né. Tem uma frase da Rebecca McLaughlin que eu acho muito legal, que é o seguinte: é bem longa a lista de histórias, programas e músicas muito persuasivas que nos convidam a rejeitar a religião. E acabamos esquecendo quanto do capital cultural que se toma como universal foi forjado pelo cristianismo. Então, nessas trincheiras culturais, nós acabamos muitas vezes esquecendo das contribuições culturais do cristianismo para a humanidade. E é muito importante que nós tenhamos essas contribuições culturais do cristianismo em mente, né? A consequência dessas narrativas neo-ateístas somada a esse entrincheiramento cultural é a ascensão da geração dos chamados sem religião, né? Em 2016 foi feita uma pesquisa com calouros universitários norte-americanos e 30,9% deles afirmaram não ter qualquer filiação religiosa. 10% a mais da mesma pesquisa realizada em 2006. Ou seja, um aumento de quase 11% num espaço de 10 anos. E fica uma questão aqui: será que os estudantes de hoje estão chegando à conclusão de que eles não precisam mais de religião? É uma boa pergunta. E para nós começarmos a trabalhar respostas a essa pergunta, e a pergunta central, que é se a religião é mesmo importante, nós precisamos ter em mente o fato de que a religião é bom para a saúde. A religião, o envolvimento religioso, ele faz bem não só para a saúde, mas ele é bom também para a nossa felicidade, para a felicidade do ser humano, né? Pessoas que frequentam regularmente cultos religiosos, elas são mais otimistas, elas possuem índices mais baixos de depressão, elas são menos propensas ao suicídio, elas possuem mais autocontrole, elas, inclusive, se divorciam menos, de acordo com uma pesquisa realizada nos Estados Unidos. São benefícios muito importantes de quem possui um envolvimento ativo, habitual, contínuo, com alguma religião. E a gente precisa também pensar o fato de que, se nós invertermos esses dados, isso pode causar uma calamidade, porque isso pode resultar em uma crise de saúde pública, isso pode ocasionar um desequilíbrio social. Então, de fato, a religião, ela tem um papel muito importante dentro da sociedade.
Mas o que torna a religião tão poderosa? O que justifica essa influência da religião na sociedade? E aí, gente, vem uma primeira resposta que diz respeito ao poder dos relacionamentos, né? É inegável que a religião, ela promove relacionamentos e os relacionamentos, eles importam, né? A Universidade de Harvard, ela realizou um estudo sobre bem-estar e esse estudo chegou à conclusão de que bons relacionamentos nos tornam mais felizes, mais saudáveis. E o interessante é que ao longo dessa pesquisa, os participantes, em um dado momento, eles pensaram que a felicidade ela estava atrelada a conquistas pessoais. Então, fama, riqueza, poder, grandes realizações, enfim. Só que com o tempo eles chegam à conclusão de que a felicidade ela é encontrada na família, nos amigos, na comunidade que eles pertencem. Então a religião ela promove essa rede de relacionamentos. E rede de relacionamentos são muito importantes. A igreja, ela precisa desenvolver essa rede de relacionamentos. É muito importante. Só que o poder dos relacionamentos, por si só, ele não é capaz de explicar por completo a afirmação de que a religião é essencial. Até porque nós podemos também cultivar relacionamentos em outros ambientes sociais, não necessariamente em um ambiente religioso. Então, se o ambiente religioso ele promove uma rede de relacionamentos, mas essa rede de relacionamentos também é promovida em outros ambientes, o que pode estar somado ao poder dos relacionamentos que explica, então, a importância da religião? E para isso, nós, obviamente, recorremos ao cristianismo, porque o cristianismo é a maior religião do mundo. E tem muito a nos dizer sobre essa questão da importância da religião e o que está atrelado ao poder dos relacionamentos que respondem à pergunta, ou a melhor, a afirmação de que a religião é essencial. O cristianismo, ele trabalha vários princípios bíblicos, e dentre eles nós elencamos 7 aqui, que nos ajudam a responder exatamente o poder da religião. A sabedoria bíblica, de fato, ela tem muito a dizer para nós. E um primeiro princípio que nós encontramos na Bíblia, que nós encontramos no cristianismo, é que é melhor dar do que receber. Nós cristãos somos marcados pela generosidade. Tanto generosidade entre nós, e também generosidade com instituições, sejam elas religiosas, não religiosas, enfim. Essa generosidade, ela não está restrita apenas ao aspecto financeiro, a uma generosidade financeira, mas essa generosidade, ela acaba abarcando também outros aspectos. O aspecto temporal, por exemplo. O cristão, ele doa o seu tempo, né? O aspecto sanguíneo mesmo, doação de sangue mesmo, o engajamento dos cristãos na ação social, o envolvimento dos cristãos, doação de sangue, é um exemplo que é colocado no livro que nós estamos utilizando como base para apresentarmos esse tema hoje. Então, a generosidade é uma marca do cristianismo, né? Pesquisas indicam que religiosos, eles doam muito mais do que não religiosos. E a gente vê que os cristãos, eles são marcados mesmo pelo cuidado, pelo voluntariado, pela doação. E, obviamente, galera, que isso resulta em recompensas psicológicas.
Isso faz bem para nós. Isso faz bem para nossa saúde física, mental. Então, nós vemos no cristianismo esse princípio da generosidade sendo trabalhado e isso impulsiona o cristianismo, isso impulsiona o papel da religião como sendo essencial em uma sociedade. Mas não para por aí, né? A gente vê o segundo princípio, que é o princípio do amor ao dinheiro frustra, né? Tem até um texto de 1 Timóteo 6, versículo 10, em que Paulo fala sobre isso com Timóteo, né? Em um mundo capitalista como o nosso, o amor ao dinheiro, ele tem dominado. E muitas pessoas vivem como se o dinheiro comprasse felicidade. E elas acabam sacrificando família e amizades no altar da carreira. Então, o amor ao dinheiro, ele é frustrante. Essa busca por sempre mais, materialmente falando, ela é uma busca sem fim e ela não é capaz de comprar, nós não somos capazes de adquirir felicidade. Um terceiro princípio bíblico e que ajuda a responder o quão a religião é essencial é o fato de que trabalhar funciona quando é um chamado. Nós somos chamados a ver o trabalho como uma parte da nossa adoração, independente de qual seja a nossa profissão. Seja projetando edifício, seja varrendo rua, seja consertando carro, seja realizando intervenção cirúrgica, enfim. Nós vemos as nossas vocações como um chamado missionário. E nesse chamado missionário, os nossos valores são refletidos, nós nos conectamos com pessoas. E principal de tudo, gente, Deus é glorificado. Por isso que nós devemos trabalhar como se trabalhássemos para o Senhor. Um quarto princípio que nós vemos no cristianismo é o fato de que nós podemos ser felizes em qualquer circunstância. E ao falarmos desse princípio, é inegável, ou melhor, não tem como não se lembrar do texto de Paulo em Filipenses capítulo 4. Paulo, ali, ele fala sobre a questão do contentamento, sobre a questão de manter a paz interior diante da adversidade, e tem até um polímata do século XVII, o Thomas Brown, que ele fala uma frase muito interessante, que é o seguinte: sou o mais feliz dos homens vivos. Tenho em mim algo que pode converter pobreza em riqueza, adversidade em prosperidade. Sou o mais invulnerável que Aquiles. A fortuna não tem onde me ferir. Essa questão de ser feliz em qualquer circunstância não se trata de um pensamento positivo, mas se trata de algo trabalhado por Deus mesmo em nós e faz com que nós lidemos com as adversidades de uma maneira muito mais centrada, poderia dizer assim. Por isso, esse quarto princípio, ele é tão importante, né? Um quinto princípio é o fato de que a gratidão é algo bom para nós, né? Um texto de Paulo em 1 Tessalonicenses 5,16, Paulo, nesse texto, ele ordena aos cristãos para que se alegrassem sempre, orassem continuamente e dessem graças em todas as circunstâncias. Quando a gente olha para esse texto de Paulo, a gente vê aqui que o fato de agradecer, ela não é uma técnica de pensamento positivo, como nós falamos agora há pouco. Mas o que Paulo trata aqui é de uma disposição profunda que nós temos a Deus enquanto doador da nossa vida, enquanto nosso Senhor, enquanto nosso Salvador.
Por isso nós somos gratos. Por isso que nós temos motivos para, mesmo em uma situação adversa, encontrarmos alegria, encontrarmos regozijo, encontrarmos razões para nos alegrarmos. Então, gratidão é bom para nós. Um sexto princípio é a questão do domínio próprio e da perseverança que nos ajuda a desenvolver, né? A nossa cultura contemporânea, ela gira em torno da gratificação instantânea, né? Só que, diferentemente dessa cultura, nós cristãos fomos chamados para uma vida marcada por um domínio próprio custoso, difícil. E, além de sermos chamados para um domínio próprio, nós somos chamados a uma espera perseverante, a uma resistência nessa esperança viva. Nós somos o povo da espera. Não à toa, domínio próprio é fruto do Espírito e é uma característica do caráter de Cristo sendo forjado em nós, exatamente para que nós nos desenvolvamos. E, por fim, um último princípio, o perdão. Galera, perdoar é fundamental. E nós devemos perdoar porque Jesus nos perdoou. O perdão humano, ele se baseia no perdão divino. E o perdão, ele traz vários resultados positivos, seja para a nossa saúde física, seja para a nossa saúde mental. Tem uma citação do Tyler Vanderwill que é o seguinte: qualquer pessoa instruída deveria, em algum momento, examinar de forma crítica as alegações em favor do cristianismo e ser capaz de explicar por que acredita ou não nelas. E, por fim, tem mais uma citação da Rebecca McLaughlin, que é a seguinte: há evidências convincentes de que muitos bens individuais e sociais provêm do envolvimento religioso. E essa frase final da Rebeca, ela sintetiza o fundamento do porquê a religião é essencial. O envolvimento religioso ao longo da história, o cristianismo principalmente, produziu, produz e continuará produzindo bens culturais, individuais, sociais. A nossa obra de referência para o tema de hoje é exatamente o livro da Rebecca McLaughlin, Cristianismo à Prova, 12 perguntas difíceis para a maior religião do mundo, editora Thomas Nelson Brasil. Esse tema da religião essencial é o capítulo 1 do livro, mas olha, leia essa obra, porque essa obra é fundamental para você que quer compreender a cultura contemporânea. Tá bom, galera? Pessoal, separei aqui algumas perguntas para nós pensarmos a respeito desse tema tão legal que a gente está trazendo hoje. E a primeira pergunta que eu queria lançar para os meus amigos que estão ao vivo comigo aqui, Israel, Samuel, e para você também que está nos assistindo pelo YouTube ou está ouvindo a gente pelo Spotify, deixe nos comentários a sua resposta, o que você pensa sobre essas perguntas de reflexão pós-exposição aí. E eu queria perguntar para vocês, meus amigos, o seguinte: alguma vez
vocês já foram questionados acerca da plausibilidade da sua crença na fé cristã? Sim, mais ou menos. Como assim, Samuel? Explica para nós aí, meu irmão. Claro, fica à vontade. Pode abrir o microfone, pode abrir a câmera, pode ficar à vontade, mano. Eu só não vou abrir a câmera porque agora realmente não dá, mas enfim. Lá no meu curso, eu sou formado em ciência da computação, né? Eu fiz numa universidade federal. Então, o pessoal já sabe, né? A Universidade Federal e tal. E eu estava até discutindo uns tempos atrás com um amigo meu, né? A gente até gravou essa conversa sobre essa questão do cristianismo e universidade. E a gente percebe que nas universidades é um campo bem fértil, né, para esse tipo de coisa. Só que não é tão, não é de uma maneira tão coesa como as pessoas acham. Existem pessoas assim que não estão muito aí para esse tipo de coisa, né? Existem pessoas também que estão realmente interessadas, existem pessoas que elas são militantes. Tem todo tipo de gente na universidade, é um lugar realmente cosmopolita, né? E eu e meu amigo, a gente está na universidade ao mesmo tempo, só que eu fiz o curso de exatas e ele de humanos. E a gente constatou que no meu curso de exatas, por exemplo, as pessoas questionavam muito mais, as que questionavam, claro, questionavam muito mais questões acerca de ciência, de plausibilidade, no caso, lógica, né, probabilística, e esse tipo de coisa, início do universo, todas as consequências lógicas de uma religião e tudo isso. Então, era esse mais ou menos o naipe das pessoas que tinham questionamentos, né? É uma mente assim mais de exatas, né, pessoal? Agora, quando a gente ia para um curso de humanos, meu amigo ele fez filosofia, ele disse que os questionamentos já eram diferentes. O questionamentos referentes, por exemplo, a questões mais, não sei se eu diria, eu acho que é práticas em certo sentido, né? Mas principalmente questionamentos em relação a política, por assim dizer, né? A como vivemos, questões de sexualidade, questões de aborto, questões de liberdade. Então, cada lugar, como a gente pode ver, tem um desafio diferente. A gente precisa conhecer o campo que a gente vai ir, né? Para a gente poder estar se preparando, né? Entender, muitas vezes, quais são as perguntas que o mundo está propondo para a gente. Porque muitas vezes a gente quer entrar num debate sobre, por exemplo, a gente quer responder, olha, como é que meu sistema cosmológico de como o universo foi criado com Deus faz mais sentido. Mas às vezes a pessoa não está nem perguntando isso, a pessoa ela quer saber coisas relacionadas à vida prática, em relação à sexualidade dela, em relação à vida familiar dos pais dela. E às vezes também existe o oposto, né? A gente quer falar, por exemplo, de questões relacionadas à bioética, só que a pessoa ela quer entender a plausibilidade lógica. Então, os desafios a gente precisa conhecer bem o terreno onde a gente está pisando para poder a gente se munir, né? E acima de tudo estar preparado, como a palavra diz lá na carta de Pedro, né? Esqueci a primeira ou segunda Pedro, mas para a gente estar dando a razão, né, da nossa fé, principalmente não necessariamente só a razão lógica, mas também estar munida ali do evangelho para a gente pregar. Tem um testemunho muito interessante do pastor Hernandes, que eu vi uma vez, que ele contou de uma irmã na igreja, que o marido dela era ateu, e era aqueles ateu, neo-ateu ferrinho, que estuda, lê Dawkins, não sei o que e tal, munido mesmo. E o pastor foi lá, o pastor Hernandes, que ele é bem conhecido, né? É uma pessoa que estudada e tal, ele sentou, passou a noite lá conversando com o cara, mostrando argumento após argumento e nada do cara abaixar a guarda, né? Ou abaixar a cabeça de certa forma. Até que o Espírito Santo, né, tocou o coração dele e ele falou: "Não, não é por aí". E ele começou a falar do evangelho para ele. E ele disse que na sequência, depois da conversa, o homem estava em lágrimas. Porque o coração, a alma desse homem não estava atrás de perguntas para indagações lógicas, mas a alma dessa pessoa estava atrás de respostas para a eternidade dessa pessoa. Então, acima da gente estar preparado intelectualmente,
A gente precisa estar pronto espiritualmente. Então, essas são algumas experiências assim, que eu acho que vale muito a pena estar compartilhando, né? A gente sempre estar preparado para lidar com o nosso contexto e, acima disso, para a gente ter de cor aquela mensagem que é a mensagem da verdadeira salvação, porque não é um sistema de crenças de fé, é, que vai salvar as pessoas, no sentido tipo de, o meu sistema cosmológico, meu argumento contra tal coisa, um argumento contra o evolucionismo, se você acredita, se você não acredita, um argumento contra X, Y, Z, não é isso que vai salvar a pessoa. O que vai salvar é o Senhor Jesus Cristo, né? Então, é isso, mais ou menos a minha contribuição. Samuel, mano, cara, gostei demais da tua fala. Primeiro porque você traz um ponto que é muito interessante, que é o seguinte, a maneira como o cristianismo é confrontado, ela muda de acordo com a área que você está inserido, porque nas ciências humanas, o cristianismo ele é mais confrontado com relação a questões éticas e morais. E no campo das exatas, o cristianismo ele é mais confrontado no sentido da plausibilidade lógica. Então, isso que você falou, eu acho esse traço distintivo muito importante, porque são perguntas diferentes. Né? O agente que está sendo confrontado é o mesmo, né? Que é o cristianismo. Mas a pergunta, ela varia a depender da área que nós estamos inseridos. Isso é muito importante. E esse testemunho que você citou do Hernandes Dias Lopes, ele é maravilhoso, porque nós precisamos explicar a razão da nossa fé. E, ao mesmo tempo, a gente precisa ter em mente de que quem convence, né, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é esse agente que atua no ser humano, que transforma, que confronta do pecado e que gera essa transformação. Então, eu achei, cara, sensacional isso que você falou, porque é muito importante mesmo, sobre essa questão da plausibilidade da fé, né? O Israel colocou aqui no chat, né, que ele se lembra de duas vezes, né, que ele foi questionado. Uma vez foi questionado filosoficamente e a outra sobre como o cristianismo na prática pode perseguir os LGBTs. Uau! Acho que o debate público é importante, mas não vejo resultados em debater, evangelisticamente falando. Ô, mano, você sabe que, cara, eu, eu acredito muito em algo que a gente vê o apóstolo Paulo fazendo, alguns autores também trabalham sobre isso, o Gorin, por exemplo, trabalha sobre isso. Eu penso muito na questão do encontro missional com a cultura. Essa questão de aproximação e, ao mesmo tempo, confronto. E a aproximação e o confronto tendo como baliza o amor. Porque o que ocorre muitas vezes, pelo menos que eu percebo, não sei se vocês também têm essa impressão, é que às vezes os debates parecem que não surtem muito efeito, ou não surtem nenhum efeito, porque essa baliza do amor e da escuta atenta, ela passa longe. Então, acaba que fica meio que aquele cabo de guerra, sabe? Cada um querendo defender o seu lado e puxa de lá, puxa de cá, e puxa de... E não há muito uma construção dialogal ali, sabe? Então, eu entendo você quando você levanta essa questão aí. Fala, Samuel. Acho que agora deu para, deixa eu ver aqui, questão da câmera.
Acho que agora dá. Pronto. Fazendo um adendo, né? Voltando àquela questão relacional, eu acho muito importante também uma coisa que as pessoas falam, acabam não falando tanto em evangelismo, mas a questão do relacional da coisa. Porque muitas pessoas, elas querem entrar em debates, mas muitas vezes o que vai construir realmente uma ponte são relacionamentos. Então, na minha própria experiência na universidade, às vezes que eu tive a oportunidade de compartilhar da minha fé, foi após algum tempo de relacionamento com as pessoas, de conhecer, de ter convivido com elas e por aí vai. Então, é isso que vai abrir muitas vezes o caminho para a gente começar a trabalhar evangelisticamente de verdade. A gente subestima muito o poder dos relacionamentos. Eu guardo uma coisa comigo que toda vez que eu vou falar do poder da palavra de Deus, assim, principalmente em relação ao evangelismo, eu sempre gosto de compartilhar, né? Foi quando eu fiz a leitura de um livro chamado Evangelismo com a Bíblia, alguma coisa assim. Foi publicado, se não me engano, pela editora Fiel ou pela Vida Nova, mas enfim. A ideia é que todo aquele que é convertido, ele tem a capacidade de explicar a fé, mesmo que seja de forma bem simples, né? E a gente precisa se balizar que, como foi bem dito, né? Quem convence é o Espírito Santo, no final das contas. Então, ele advoga nesse livro sobre a questão de você evangelizar usando a Bíblia. E ele mostra algumas estatísticas bem interessantes para você não conseguir se desculpar de evangelizar. Como assim? O que ele sugere? Ele sugere uma coisa simples. Você senta, pega uma pessoa que você já convive no trabalho, que tem um bom convívio, que você sabe que não seja crente ou que seja uma pessoa nova na fé, e você convida ela, por exemplo, uma vez por semana para ler a Bíblia e discutir por 30 minutos. E ele mostra uma estatística muito interessante, que cerca de 80% das pessoas elas tendem a aceitar esse compromisso de uma vez por semana, 30 minutos. Agora, você convidar essa pessoa para ir para a igreja é muito mais difícil, porque a pessoa vai para um ambiente que ela não conhece, com gente, uma cultura completamente diferente. Diferente de você sentar e ler a Bíblia com ela, que é com uma pessoa que ela já conhece, que ela confia, que ela sabe que vai ser tranquilo, né? E ele fala, basta você ler a Bíblia, discutir, que o Espírito Santo vai fazer o trabalho, porque a palavra faz o seu trabalho sozinho. Então, voltando para a gente não perder muito foco, né, do assunto, os relacionamentos, né, são parte essencial dessa questão da fé ser algo importante na nossa vida, né? E tanto é que eles são a chave evangelística. Os relacionamentos são a porta de entrada para muitas pessoas na fé. São poucas as pessoas, né, que acabam se convertendo às vezes, infelizmente, né, em algumas cruzadas evangelísticas. Mas existem muitas pessoas que se converteram porque foram levados pelos pais, ou porque um amigo convidou, ou um amigo fez alguma coisa. Então, a chave do coração da pessoa muitas vezes não está aqui, né? De certa forma. Mas está aqui, né? Não dá para ver aqui, mas eu estou apontando o coração. Mas é isso. Mano, relacionamento de fato é muito importante mesmo, até porque, assim, às vezes, se você convida alguém para ir na igreja, às vezes essa pessoa que você está convidando pode ter alguma resistência, e por diversas razões, por diversos motivos. Mas se você convida ela para algo mais informal, como ler a Bíblia juntos uma vez por semana por 30 minutos e discutirem sobre aquele texto bíblico, há uma aceitação maior. Por quê? Porque é um ambiente mais informal, consequentemente, é um ambiente mais dialogal, a pessoa ela vai se sentir mais à vontade para externar aquilo que o texto bíblico falou com ela. Então, relacionamentos são essenciais. O cultivo de relacionamentos, o fomento de relacionamentos, ele é indispensável. Tem até um livro do Ed Stetzer, Plantando Igrejas Missionais, História da Vida Nova. E o Ed Stetzer vai falar exatamente isso. Vai falar que
olha, se você quer plantar uma igreja missional, é essencial você cultivar relacionamentos mais diversos. Trabalho, em outros ambientes sociais, porque é nessa relação, é nessa informalidade é que você vai sendo um instrumento de Deus para ganhar essas pessoas para Cristo. E uma vez ganhando elas para Cristo, consequentemente, elas serão atraídas para a igreja e farão parte, né, de uma comunidade bíblica saudável, né? Então, é isso aí que você, mano, isso aí é essencial. Isso é muito importante mesmo. Próxima questão que eu queria trazer aqui para nós discutirmos é a seguinte: na opinião de vocês, por que o mundo sem religião seria pior? Um mundo sem religião seria um mundo pior? Olha, porque eu creio, uma coisa que eu tenho observado muito, né? Isso tem falado muito comigo nesse ano, é que a religião, assim, principalmente o cristianismo, ela dá uma coisa para as pessoas que falta muito hoje em dia, que é propósito, coisas que as pessoas precisam fazer. Eu estava trabalhando recentemente, né, uns meses atrás, né, hoje eu não trabalho mais, eu estava numa empresa e uma das coisas que eu mais ouvia, alguns podem se identificar assistindo isso, trabalhando, né, era que o cliente ele não sabe o que quer, muitas vezes. É um jargão que o pessoal fala muito. O cliente não sabe o que ele quer. E isso não se estende só nessa questão comercial da coisa, mas se estende para diversas outras coisas da vida. A gente vê que muitas das pessoas, elas vivem um dia de cada vez, não no sentido bom da coisa, né, de levar tranquilo e tal, mas vive o primeiro dia e não tem um plano para o segundo. Só não tem para onde mirar, não sabe. É aquela ideia de que para quem está perdido, qualquer caminho já está bom, né? Então, as pessoas elas perdem completamente essa vontade, esse sentido, esse propósito. Isso leva a pessoas que sem propósito, e pessoas sem propósito, né? Até os ateus, se eu não me engano, Nietzsche vai até falar, vai abordar essa questão do propósito, né? Os existencialistas em geral, né? Pessoas sem propósito são pessoas que acabam se tornando pessoas deprimidas, pessoas tristes, pessoas sem rumo mesmo, pessoas que têm, muitas vezes têm um grande potencial, têm habilidades que Deus deu, têm inteligência, têm um monte de coisa, mas que simplesmente não sabem onde usar, porque essa pessoa simplesmente não tem um propósito. E a religião ela vai dar justamente o quê, né? Principalmente o cristianismo, que é o nosso foco, né? Vai dar justamente um alvo que essa pessoa vai poder perseguir acima de tudo. E o cristianismo, eu ainda digo que tem um alvo superior, que basicamente é buscar a glória de Deus. Uma coisa também que eu estava pensando era em relação ao dinheiro. Porque o que isso tem a ver em relação ao propósito? Muitas pessoas elas têm o dinheiro como alvo da vida. Eu estava lendo sobre essa questão do dinheiro, né, da ganância e tal. Paulo falou do contentamento, como foi dito anteriormente, né? E as pessoas sempre querem mais, mais, mais. E eu estava lendo um livro que não era nem um livro cristão, era um livro sobre finanças, e estava falando dos problemas da ganância, para a gente ver que até o descrente percebe que a ganância tem problema, né? E ele conta a história de pessoas que já eram absurdamente ricas e queriam se tornar mais ricas ainda. Elas não precisavam disso. E elas tomaram um grande risco para tentar se tornar mais ricas ainda, e isso fez elas voltarem para a estaca zero. A riqueza, você vai buscar, 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 e nunca vai se fartar dela, porque é uma coisa finita. Agora, nós, cristãos, nós temos um alvo que é infinito, que é buscar a glória de Deus, é se regozijar em Deus eternamente, e a gente fica nisso. Então, é uma estrada que sempre dá propósito. Tu pode conseguir todo o dinheiro, todas as posses do mundo, uma hora isso acaba. Pode se tornar a pessoa mais poderosa do mundo, e o que vem depois disso, né? O pessoal brinca, né? Aquela história a ambição de ter, como é que é? E o tédio de possuir, alguma coisa assim. Que é a ideia de que a pessoa ela vai lá, ela busca, busca, consegue, e ela perde o propósito da vida. Com o crente, não.
O crente, ele sempre vai ter aquele propósito, porque o propósito dele nunca termina, porque Deus é eterno. E a glória de Deus sempre é eterna. Então, voltando, né? Onde é que eu quero chegar com isso? A religião, ela dá um fundamento para a vida da pessoa. Isso torna a vida dela, até para ela mesma, como é que eu posso dizer, significativa. E é por isso que o mundo sem religião seria um mundo infeliz. Eu creio que seria mais ou menos nesse sentido. Esse lance do propósito, cara, de fato, a religião, ela traz isso de uma maneira muito forte. E isso também ajuda a responder por que a religião é essencial. Ainda mais hoje em dia, é muito fácil nós cairmos num looping da vida, né? Vivendo piloto automático. E aí a gente simplesmente faz as coisas porque a gente já faz mesmo, a gente já tá meio que naquela rotina louca. E quando a religião, ela acaba trazendo para nós essa perspectiva do propósito, né? Para o cristianismo, essa questão de glorificar a Deus, né? Então, realmente, o propósito ele nunca acaba. É um propósito que se renova. Todos os dias ele se renova. Então, isso para nós é um combustível a mais. Isso é maravilhoso, é incrível. É uma das belezas do cristianismo, é uma das belezas assim que nós encontramos na palavra de Deus. Isso é muito rico, isso é maravilhoso. Né? O Israel colocou aqui no chat, né? Acho que existem valores que a religião comunica, a moral, a nossa luta, talvez também seja ser luz como fonte de virtude e moral que emana de Cristo. Sim, mano. Sim. Os valores que a religião comunica, eles são muito importantes para o desenvolvimento humano, para o desenvolvimento da sociedade. Hoje eu estava vendo no Instagram de um professor meu, o Renan Brito, ele está lá na Coreia, né? O Congresso de Lausanne. E no vídeo ele fala sobre o desenvolvimento da Coreia exatamente graças ao cristianismo. Então, o poder do cristianismo influenciando toda uma nação e trazendo uma prosperidade política, econômica, um desenvolvimento social. E eu achei incrível isso. De fato, a religião ela comunica isso de uma maneira muito forte. A religião ela tem uma influência muito grande de comunicar valores. Por isso que cara, ela é muito importante assim nesse ponto, assim, muito muito importante mesmo, muito importante mesmo. Galera, uma última pergunta aqui antes de nós encerrarmos, eu queria ouvir vocês sobre isso, é o seguinte, o encontro missional da igreja com a cultura é, é a chave para brecar o crescimento da geração dos chamados sem religião? E se sim, quais os desafios para que esse encontro se concretize? Pode repetir aí novamente? O encontro missional da igreja com a cultura, ela é a chave para brecar o crescimento da geração chamada do sem religião? E se sim, se esse encontro missional ele é a chave para brecar esse crescimento, quais os desafios para que esse encontro missional com a cultura se concretize? Pois é. A gente vê, né? Se a gente conversa com missionários, né? Eu sou de uma igreja que, graças a Deus, apoia missões, de vez ou outra passa algum missionário lá, né? A gente vê que muitos missionários, eles têm justamente o treinamento numa área muito específica, que é a antropologia, né? Que é uma coisa bem é uma disciplina que estuda bastante coisa, né?
difícil até de definir, mas basicamente, se a gente pudesse pegar só a palavra, né, estudo do homem, e isso inclui também o estudo da cultura, né, porque o ser humano é um ser social, é um ser cultural. Então, a gente precisa entender ali qual é o contexto que nós estamos inseridos para poder estar dialogando com essa geração, porque a gente vai precisar estar justamente nos lugares onde as pessoas estão. Não no sentido, claro, as pessoas estão num lugar assim criminoso, algum lugar imoral, eu tenho que entrar lá. Não, não assim, né? Claro. Mas a gente precisa estar entendendo onde as pessoas estão e o que que elas andam falando e qual é a concepção da realidade delas, para que a gente possa se comunicar. Porque se a gente não entende as pessoas, se a gente não consegue falar a mesma língua que elas, se a gente não entende a realidade delas, a gente não consegue se comunicar direito. Vão criar muitos ruídos na nossa comunicação. E isso para qualquer cultura. Eu lembro de ter visto um testemunho de um missionário, uma história que um missionário contou, né? Que eu acho que alguns já devem ter ouvido essa história, que foi um missionário que ele foi para uma tribo, não lembro se foi na África, ou se foi uma tribo indígena das Américas, ou da Ásia, enfim, que ele foi pregar o evangelho, e quando ele contou a história de Jesus sendo traído por Judas, a tribo achou o máximo a ideia de Judas ter traído Jesus. Aí, caramba, olha isso, que absurdo, né? Porque é uma cultura completamente diferente. É uma cultura que entende que esse tipo de ato é uma espécie de levar vantagem, por assim dizer. Judas saiu no lucro, humanamente falando, no primeiro momento, né? A gente sabe que depois que o desenrolar, acontece uma catástrofe, mas pensa só a dificuldade que é se comunicar com uma cultura que é assim. É uma cultura que ela não apenas ela é difícil de você se comunicar com ela, mas é uma cultura que realmente ela precisa ser transformada. A gente sabe que traição, não, em nenhuma instância, assim, é uma coisa aceitável, né? É um princípio, ser fiel é um princípio moral eterno. Então, ó, eu citei isso para mostrar o quanto que a gente precisa estar ciente dessas questões. Esse missionário deve ter batido muito a cabeça para conseguir comunicar o evangelho para essa gente, para explicar. Muita oração. Então, isso aí vai ser a porta, né? E a gente precisa entender também o que que as pessoas estão falando, né? Como eu disse. O que que essa geração nova que está aí está fazendo? Como é que ela se comunica? É através de vídeos curtos? É com certos tipos de gírias? Recentemente eu vi uma coisa que eu achei fantástica no Instagram, que eu vi um pastor no Minecraft lá, explicando as coisas usando o Minecraft lá, o joguinho, justamente para poder atingir a criançada, a geração, que, querendo ou não, Minecraft é um dos maiores jogos da história da humanidade, é o terceiro, se eu não me engano, que mais vendeu. E muita criança, muito jovem, muito adulto joga isso. E é um instrumento que ele pode ser utilizado para alcançar essas pessoas. Pegar a linguagem que as pessoas estão falando e atingir essas pessoas, né? Pode até parecer engraçado, né? Mas não tendo nada de moral acontecendo, é uma coisa que ela pode se tornar válida nesse sentido. Então, o pessoal tá lá, por que que eu não posso estar lá também? Não tem nada de errado estar lá jogando, construindo uma casa lá no Minecraft, minerando teus negócios, fazendo não sei o quê, e tá lá conversando com o pessoal, gerando relacionamentos, né? Então, esse é um exemplo de como que a gente pode tentar entrar nessa geração, né? Até essa geração dos sem religião, que estão lá online, e você desenvolver um relacionamento com essas pessoas e usar um instrumento de uma comunicação comum entre elas para poder essas pessoas ouvirem do evangelho, né? Então, a igreja precisa estar preparada para entender o que está acontecendo ao redor dela e conseguir se comunicar de maneira, claro, não negociando seus valores, mas entendendo como as pessoas se comunicam para então trabalhar o evangelho de uma forma que as pessoas possam entender. Eu creio que é isso. Mano, é isso mesmo, cara. É isso mesmo. Quando a gente fala, né, desse encontro missional com a cultura,
É claro que é uma ferramenta importante, ainda mais para tentar minimizar essa ascensão, né, dos chamados sem religião. E o desafio cara, é exatamente isso. Às vezes, a gente quer se aproximar da cultura cheia de respostas. Então, a gente já tem as respostas e a gente quer simplesmente apresentar respostas. Mas aí a gente acaba cometendo dois erros, ao meu ver. O primeiro erro é não entender as perguntas que aquela cultura faz. E isso é um problema, porque você precisa entender como que aquela cultura pensa, quais são as narrativas que permeiam aquela cultura, aquela sociedade. Então, você precisa entender isso. E tem um outro ponto também, que é a questão de comunicação. Tem um livro do Keller, que eu li recentemente, que fala sobre pregação. Basicamente, o Keller ele explica o método pelo qual ele elabora os seus sermões. E o Keller ele vai dizer o seguinte: olha, nós precisamos pregar a palavra, nós precisamos ser servos da palavra. Mas nós também precisamos falar ao coração das pessoas de uma maneira que seja compreensível para elas. E às vezes, além de nós chegarmos cheios de resposta, a gente chega com um evangeliquez e, cara, isso não adianta. Não adianta por quê? Não adianta porque a mensagem bíblica é a mesma. O evangelho, ele é inegociável, o conteúdo. Agora, a forma pela qual nós nos comunicamos, essa forma sim nós precisamos adaptar de acordo com o público-alvo pelo qual nós estamos falando. E eu penso que isso se revela como um desafio, porque muitas pessoas não estão dispostas a abrir mão da sua forma de se comunicar. E não levam em consideração se para quem ela está falando está de fato entendendo a mensagem ou não. Então eu acho que esses são os desafios. Entender as perguntas e saber se comunicar com essa cultura. Eu acho que perguntas e comunicação são os dois grandes desafios para nós realizarmos esse encontro missional com a cultura. E nós vemos frutos disso, resultados disso, né? E o Keller, ele vai falar o seguinte: olha, a partir do momento que você prega a palavra, a partir do momento que você fala o coração das pessoas, e o Keller fazia isso de uma maneira única, o Espírito Santo, ele age na pregação, ele age na sua comunicação. E a partir de então as pessoas elas são tocadas. Então você tem palavra, você tem falar às pessoas e você tem o Espírito Santo. A partir de então agindo ali, né? Por isso que essa questão de antropologia, ela é muito importante, né? Tem até um livro do Ronaldo Lidório que chama Antropologia Missionária. E o Lidório, ele vai falar exatamente isso. Então, isso é muito, muito importante. Isso aí é muito... É um desafio mesmo. É um grande desafio. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário para fazer? Tá tranquilo? Galera, é isso. Muito obrigado, Samuel, Israel. Obrigado pela participação de vocês. Obrigado aí pelo diálogo, pela conversa. Foi maravilhoso, foi riquíssimo. A você que nos assiste no YouTube ou a você que nos ouve no Spotify, muito obrigado também. Deixe nos comentários a sua resposta, o que você acha sobre esse tema, o
que você acha sobre essas perguntas que nós fizemos aqui nesse nosso encontro, tá bom? E fiquem ligados, galera, no nosso Instagram, @Nefi Estudos, também no nosso canal do YouTube, Núcleo de Estudos Fé Inteligente, e também no Spotify, Nefi, tá bom, pessoal? Fiquem ligados, se você quer fazer parte do nosso grupo de WhatsApp dos participantes, é só você deixar o seu número com DDD no direct do nosso Instagram, tá bom, pessoal? Deus abençoe vocês, um grande abraço, até a próxima, galera. Tchau, tchau.